projetos e propósitos. Mais do que colocar um pedido num pedaço de papel, é uma forma de você planejar o seu ano. Eu, por exemplo, eu tenho projetos para esse mês. Eu tenho um projeto para esse dia. Comecei o mês passado. No final do mês passado eu comecei esse projeto e apresentei a Deus neste mês de janeiro. E parece que alguma coisa já está apontando, sinalizando. Mas eu estou trabalhando para que isso aconteça. É assim que funciona. Não é mágica. Eu escrevo qualquer coisa no papel e a coisa magicamente acontece. É um planejamento. Então eu vou planejando as coisas, né? E eu coloco no papel e isso me dá foco, né? Isso me dá um foco, isso me dá um objetivo mais específico do que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu quero que Deus me ajude a alcançar. É assim que funciona. Não é só colocar algo no papel, vir aqui na igreja todos os dias e depois cruzar os braços e aguardar as coisas acontecerem, de forma nenhuma. É o momento da gente começar a colocar em prática os ensinos de Cristo. Jesus sempre planejou as coisas, nunca Jesus fez coisas fora de planejamento. Até quando ele foi no templo, e expulsou os cambistas de lá, só no Evangelho de Marcos que nós temos esse dado, que ele chegou no dia anterior. E quando ele viu o que estava acontecendo, mas como já era um pouco tarde, ele volta para onde ele estava, reúne um grupo de pessoas e volta no dia seguinte, já com um grupo de pessoas, porque imagina um homem sozinho conseguir fechar um templo, com milhares e milhares de pessoas circulando por lá, Então tudo era planejado. Eu vou me ater ao texto da nossa campanha, É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, convido você a fechar os olhos, reclinar a cabeça, pedimos a bênção de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar, ó Deus, por mais uma manhã de bênção, de poder estar em tua presença, meu Senhor, com queridos irmãos e irmãs em Cristo, pessoas, ó Deus, que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor possa alcançá-los neste momento, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, que a presença do Senhor aqui nesta noite seja aquilo que nos baste, Pai amado, e que a tua palavra, Senhor, traga informações à nossa mente, instruções aos nossos corações, e acima de tudo, venha influenciar a nossa vida, a nossa conduta e a nossa maneira de ser. É a nossa oração, é a nossa gratidão, orando sempre no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu sou teólogo, então eu gosto de procurar entender o texto. Eu venho me tornando cada vez mais escravo do texto. Me atendo mais ao texto, ao sentido do texto, ao sentido original do texto, o sentido que o autor quis transmitir. E esse texto de João, capítulo 3, verso 30, o contexto começa no verso 22 e termina no verso 36. Esse é o contexto desta frase, É necessário que ele cresça e que eu diminua. É João Batista quem está dizendo isso. É ele que está dizendo esta frase. Mas qual é o contexto bíblico desta frase? É isso que eu quero partilhar com você nesta manhã e procurar extrair os ensinamentos a partir da vida de João Batista. Porque esse texto não é uma profecia, não é um texto profético, não é um texto doutrinário, não é um texto que está nos ensinando uma doutrina. É simplesmente um relato. É um relato. João, o evangelista, não o João Batista que disse a frase, mas o João evangelista que escreveu este livro, ele está escrevendo, narrando um fato, narrando um acontecimento. É isso que ele está fazendo, dentro de um contexto. E ele frisa justamente as falas de João Batista. Então eu vou contextualizar com você primeiro, a partir do verso 22, e depois, então, quando chegarmos no 30, depois do 30, a gente pega quais são as lições que a gente pode extrair para a nossa própria vida. Ou qual é o contexto? O contexto é que Jesus desceu para as regiões da Judéia, onde João Batista batizava, exercia o seu ministério, e diz lá no verso 22 que Jesus, estando na Judéia junto com seus discípulos, batizava pessoas. Estava lá batizando pessoas, os discípulos, não Jesus. Mas os discípulos de Jesus estavam batizando pessoas. E muita gente estava indo lá para ser batizado pelos discípulos de Jesus, junto com Jesus. Porém,
numa região próxima, não sabemos quanto, porque não diz onde exatamente Jesus estava, da Judéia, diz somente onde João estava, né, em Enom, junto também com os seus discípulos, porque ali tinha muitas águas, e ele também batizava. Então Jesus estava lá, seus discípulos batizando, e João também estava lá, numa outra região próxima, também batizando. Mas os discípulos de João Batista ficaram incomodados, porque eles foram dar uma olhada lá no que, né, a igreja de Jesus estava fazendo, e ficaram indignados, e chegaram para João Batista e disseram: mestre, Rabi, sabe aquele camarada que o Senhor batizou lá da além do Jordão, e que andou com o Senhor por um tempo? O senhor não vai acreditar, ele está batizando mais gente que você, muito mais gente está indo lá atrás dele do que conosco. A nossa igreja está diminuindo e a dele está aumentando. Eles viam Jesus, o ministério de Jesus e de João Batista, como uma competição, como uma oposição, como se fosse um opositor de João Batista, né? Está aqui no verso 20 e... deixa eu ver aqui, pego por meus óculos, verso 25 é que eles dizem isso. Verso 26, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, eis batizando, e está todo mundo lá indo ter com ele. Esse é o contexto para você entender. Eles estão incomodados. Para eles, Jesus e João Batista são ministérios que se opõem um ao outro. Mas aí o João Batista, ele dá uma pergunta, ele dá uma resposta dividida em 3 partes, ou uma resposta com 3 argumentos quando ele ouve isso dos seus discípulos. Ele chega para os seus discípulos e a primeira resposta que ele dá para os seus discípulos é a seguinte, no verso 27. João então respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, ou por Deus. Primeira coisa que João diz para os seus discípulos: para cada pessoa, Deus deu um dom diferente. Para cada um Deus deu um ministério. Não há oposição, não há competição. Nós não estamos competindo para ver quem acumula mais gente, para quem angaria mais gente, para quem diz que o hall de membros é maior do que o outro. Não, Deus dá um ministério, um dom para cada um, mas todos são importantes, porque a grande questão não é a quantidade, mas o impacto daquele ministério na vida das pessoas. Até porque a religião que mais cresce no mundo, primeiro, islamismo. Segundo, mormons. São as religiões que mais crescem em questão de porcentagem no mundo. Então significa que ali tem Deus. Então significa que Deus está agindo ali nessas religiões, que são as que mais crescem percentualmente no mundo. Os cristãos só ganham dos muçulmanos se somar cristãos, evangélicos, protestantes, ortodoxos e católicos. Porque se separar, o islamismo é a maior religião mundial. Então será que Deus está ali? Cada um, Deus deu um dom. É a primeira resposta de João. A segunda resposta de João, no verso 28, ele diz o seguinte: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. A segunda coisa é que João diz o seguinte para eles: quanto tempo vocês estão comigo? E eu estou dizendo para vocês que eu tenho plena consciência da minha missão. Quantas vezes eu digo: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o enviado, eu sou somente uma cana, está no meio do deserto, soprada pelo vento, para anunciar o caminho do Senhor, o caminho, né, aplainar o caminho do Senhor, para anunciá-lo, para trazê-lo para as pessoas, para apresentá-lo para as pessoas. É isso que eu sou, consciência da missão. E a terceira resposta, que é uma alegoria, né, é uma metáfora, ele diz o seguinte, no verso 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A terceira resposta de João tem a ver com apresentar Jesus como o esposo, como
o Messias, como aquele que há tanto tempo, né, Israel vinha aguardando, né, o prometido de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele diz: eu sou amigo do noivo, eu sou amigo do esposo, mas a esposa não é minha, a noiva não é minha. Eu sou o amigo do noivo que se alegra por ter juntado os dois, por ter aproximado os dois. Então a minha alegria já está completa. É para isso que eu vim, para anunciar o Cristo para a sua noiva, levá-lo, conduzi-lo à sua noiva. E agora ouvi-lo e vê-lo é o meu prazer, é a minha alegria. E aí então ele arremata com o versículo 30, onde ele vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. E a partir daqui que eu quero já comentar, entrar no texto para vocês. Convém que ele cresça e que eu diminua. São duas coisas que ele diz aqui, né? Primeiramente ele diz: convém que ele cresça. Então João está já profetizando que Jesus vai crescer exponencialmente, que o seu ministério, bem como sua fama, bem como a sua influência no mundo, seriam muito maiores do que a dele. Esse texto pode ser entendido da seguinte forma, traduzido da seguinte forma: ele deve crescer, ele precisa crescer, e eu devo diminuir. Ele tem que ser mais importante. Ele tem que ser mais importante. É como se João estivesse dizendo: olha, por maior que vocês me considerem, ele é muito maior ainda. Em João 1,15, João Batista vai dizer o seguinte acerca de Jesus: aquele que veio depois de mim é maior do que eu, porque ele já era antes de mim. Aquele que veio depois de mim, né, porque Jesus começa o ministério depois de João, nasceu depois de João. Aquele que veio depois de mim é maior do que eu, é superior a mim, porque ele já era antes de mim. Ou seja, o meu ministério tem que diminuir aos olhos de vocês, para que o ministério de Jesus possa crescer. É Cristo que precisa aparecer, é Ele que tem que aparecer, é Ele que tem que ser seguido, é Ele que tem que ser admirado, é Ele que tem que ser ouvido, é Ele que tem que ser reverenciado, é Ele que tem que ser reconhecido. E isso faz com que João, de fato, prova que João, de fato, era o precursor, o verdadeiro precursor de Jesus Cristo. Ele sabia o seu papel, sabia a sua missão, sabia que era temporária, né, a sua missão, que ela tinha um período em que ela diminuiu. Ele cresceu bastante, João se torna muito influente, reis têm medo dele, mas agora chegou a hora de Cristo aparecer. E a partir do verso 31 em diante, João nos dá algumas lições muito importantes para aqueles que querem que Cristo cresça nas suas vidas. E a primeira coisa que João nos ensina, três lições que eu quero passar para vocês, que João nos ensina sobre deixar que Cristo cresça em nós, e para isso nós precisamos diminuir, é justamente o valor da humildade. A primeira coisa, a primeira lição de João Batista, no verso 31, que eu já vou ler para vocês, fala sobre o valor da virtude da humildade. No verso 31, que agora ele vai explicar: convém que ele cresça, é necessário que ele cresça, ele precisa crescer e eu devo diminuir. Então a primeira coisa que ele explica acerca dessa frase no verso 31 é a seguinte: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala das coisas da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Primeira coisa, reconhecer. Por que ele deve crescer? Porque ele veio do céu, por isso que ele tem que crescer. Ele veio do céu. Quem nasceu na terra, quem veio da terra, fala das coisas da terra, pensa nas coisas da terra, porque ainda está muito preso, muito arraigado às coisas terrenas. Agora aquele que vem do céu, este está sobre todo mundo, é sobre todos. Então João nos ensina o valor da humildade diante de Jesus Cristo. Ou seja, para que Cristo cresça, nós temos que nos submeter voluntariamente a Ele. Isso é submissão, isso é
humildade. Quando é que eu sou humilde? Quando eu reconheço uma autoridade sobre a minha vida. Se eu reconheço uma autoridade sobre a minha vida, eu tenho um comportamento diante desta autoridade, porque eu sei que ela é mais poderosa do que eu. Não sei se você já foi intimado por um juiz, já foi num fórum, já fez alguma coisa nesse sentido, né? E você está de frente com um juiz, né? Você se coloca numa condição de humildade. Você se porta humildemente. Por quê? Porque você sabe que diante de você está uma autoridade. E que você tem que tratá-la com muito respeito e educação. E acima de tudo, ser verdadeiro diante dela. Então você se coloca você se porta humildemente, porque reconhece que diante de você está uma autoridade. A cada 2 anos eu vou no fórum, né? Graças a Deus, não para ser julgado, para ser júri, né? Tem o júri popular a cada 2 anos, né? Onde pessoas cometeram crimes vão ser julgadas e passa pelo júri popular. E cada 2 anos eu sou convocado para o júri popular. Então você tem o promotor que vai acusar a pessoa, geralmente crimes contra alguém, um assassinato, de violência ou coisa do tipo, né? Sempre alguma agressão contra outra pessoa. Então você tem lá o promotor que vai dizer que a pessoa é culpada e apresentar as provas, e tem o advogado de defesa, que vai dizer que aquela pessoa, né, ou agiu em legítima defesa, ou não foi ela que estava no lugar, a outra pessoa. Então cada um vai tentar provar o seu ponto de vista. E tem o juiz, né? E tem o juiz que comanda, né, tudo ali, é a autoridade máxima, né, que está naquele recinto. Então todo respeito, todos os presentes, promotor, advogado, vítima, júri, todos têm que se portar diante da autoridade com muito respeito. Agora, irmãos, nós temos sobre nós a maior de todas as autoridades do universo. Então, se diante de um juiz nos portamos humildemente, imagine diante do Senhor. Agora, o que a gente vê às vezes são pessoas com tanta arrogância diante do Senhor, diminuem, não que seja possível, mas na mentalidade dela, ela diminui o Senhor quando trata como qualquer coisa, como qualquer pessoa, quando tenta intimidá-lo, quando tenta exigir, quando tenta determinar, quando tenta, né, quase que forçar a Deus a fazer alguma coisa. Porque se o Senhor não fizer tal coisa, porque se o Senhor não fizer isso e nem aquilo, né, o Senhor não é o Deus da Bíblia, o Senhor não é aquilo, não é um Deus amoroso. Porque eu determino que o Senhor haja assim, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou dizimista, e aquele vizinho meu que é tudo errado, parece que tudo na vida dele dá certo, mas na minha, né, onde o Senhor está? Convém que Ele cresça e que a gente diminua. Amém? Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si, é não se vangloriar das conquistas, né, dos méritos, não, ou de qualquer outra coisa. É assim como João Batista nos ensinou: submissão total a Deus. Ele se submeteu a Deus, Cristo pôde crescer, e ele foi reconhecido por Jesus. Porque quando João Batista morreu, Jesus, sabe o que Jesus disse sobre João Batista? Que de todos os profetas, nenhum se assemelha ou se assemelhou a João Batista. Ele foi o maior de todos os profetas, ele foi o maior de todos. O reconhecimento. Irmãos, para sermos exaltados, precisamos, né, passar por esse processo, né, de portar-nos humildemente. Não é a auto-humilhação, não é pensar menos de si, mas sim se colocar no determinado papel. A palavra humildade, do latim humilitas, tem a mesma raiz da palavra homem, no latim, que é homo. Humilitas, homo, tem a mesma raiz, que é homem. E a raiz de homo e humilitas vem de humus, que é terra, né? De onde nós veio, de onde o homem veio, de onde o homo veio do humus, da terra fértil. Então o que é humilhar-se? É você colocar a cara no pó, como os judeus faziam antigamente, que era para que ele se lembrasse, jamais se esquecesse de onde ele veio e para onde ele vai. Era para ele lembrar, para que ele não se ensoberbecesse, não fosse tomado por arrogância, por soberba, porque às vezes isso acontece. É só dar poder para alguém,
E aí aflora toda a arrogância, toda a soberba. Então, para que o homem não caísse nesse erro, você se prostrava diante de Deus com a cara no pó, para lembrar de onde veio e que um dia vai para lá de novo. Isso nos leva à segunda lição de João Batista na nossa vida, que é crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Verso 33, João diz o seguinte, ele está falando, convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que aceitou o seu testemunho, o testemunho de Jesus, este confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que aceitou o testemunho de Jesus, as palavras de Jesus, a vida de Jesus, a identidade de Jesus, este está confirmando. Cada um que aceita o testemunho de Cristo confirma na sua vida que Deus de fato é verdadeiro. E aqui nós temos a questão do crescimento espiritual. Aceitar o testemunho de Cristo é aceitar o objetivo máximo de Deus na vida do cristão, que é crescer espiritualmente, em desenvolver-se espiritualmente, ser maduro espiritualmente, crescer em graça e conhecimento. Esse é o objetivo de Deus na nossa vida, crescimento, que a gente venha a crescer em Jesus Cristo, ou seja, dedicar toda a nossa atenção a Ele. O que Ele quer de mim? O que Ele espera de mim diante das situações que eu preciso lidar? O que Ele quer de mim como marido? O que Ele quer de mim como esposa? O que Ele quer de mim como filho? O que Ele quer de mim como membro da comunidade? O que Deus espera de mim no meu trabalho, nas coisas que eu faço, nas pessoas com que eu me relaciono? O que Ele espera de mim? O que o Espírito Santo tem ao meu favor? Quais são as armas espirituais que Deus nos disponibilizou pelo seu Espírito para agir em conformidade à vontade de Deus e não à minha? Mas geralmente o crente fala assim: não, o problema é Deus conhece o meu coração. Eu tenho esse jeitão aí, mas Deus conhece o meu coração. Como se isso justificasse a desobediência. Como se justificasse a desobediência. Não justifica, nada justifica. Irmãos, espiritualidade não tem nada a ver com uma coisa abstrata fora da realidade. Espiritualidade não é nada a ver com uma coisa abstrata, não concreta, que não tem a ver com aquilo que é relacionável. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é fé, é bondade, é benignidade, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. São as manifestações do fruto do Espírito na vida do crente. E essas manifestações, por que elas são espirituais? Porque eu não vejo, eu não apalpo, eu não sinto, eu não toco nestas coisas, porque elas não são materiais, elas não são externas a mim, elas são internas a mim, portanto, são qualidades e virtudes do espírito humano, mas se manifesta na realidade concreta da vida. Ninguém vai dizer que é uma pessoa que é cheia de amor, vivendo numa caverna isolada ou numa ilha deserta. O amor só ele é visível nas relações, a alegria ela é visível nas relações, a fé ela é manifesta nas relações, a bondade, a benignidade é manifesta nas relações, assim como a temperança, a longanimidade, a bondade, a mansidão. Tudo isso se manifesta nas relações. É nisso que o crente é sal da terra e luz do mundo. É nisso que o crente demonstra quem ele segue, quem ele serve, quem é o seu Senhor de fato e de verdade. É neste momento que o crente chama a atenção do mundo. Quando a pessoa diz o seguinte: poxa, você é crente? Eu sou, por quê? Porque você é uma pessoa muito boa. Porque você é uma pessoa que é muito educada, porque você é uma pessoa que trata bem todo mundo, porque você é uma pessoa generosa, que a gente não vê na maioria das pessoas essas qualidades. São questões concretas, reais, são visíveis para o outro vê. O cristão, você está crescendo espiritualmente. Se você hoje já tem uma certa idade, já passou pelo menos dos 30, e você fala assim: pastor, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, falando para o bem, tá? A mente que eu tenho hoje, há 15 anos atrás, nossa, minha vida seria muito diferente. Como eu queria ter a mente de hoje, quando eu era bem mais jovem. Sabe o que significa? Que você cresceu, que você evoluiu, que você melhorou. Que a sua mente hoje, ela está muito mais, ela sabe lidar muito melhor com as coisas quando você ainda era muito jovem e inexperiente. Na vida espiritual é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Fala assim, pastor, se eu tivesse o conhecimento bíblico que eu tenho hoje, né, quando eu aceitei Jesus, poxa vida, eu acho que eu já teria crescido muito mais espiritualmente. Que maravilha esse pensamento, né? Mas é assim que funciona. A gente tem que perceber que estamos crescendo, que coisas pequenas que nos incomodavam não incomoda mais. Porque, irmãos, se incomodar com criança que quebra coisa, não tem coisa mais medíocre do que isso, porque criança quebra coisa. Né? Tem que ser educado, tem que ser punido, tem que ser ali, né? Tem que sofrer algum tipo de castigo, não necessariamente físico, né? Porque é o ensino, é pedagógico, mas não adianta ficar irado, porque criança derruba coisas, crianças aprontam, ela não tem ainda muita noção das coisas. Não significa que criança é inocente, tá? Pastor, criança não é inocente, a criança mente, né? Tinha até um programa que antigamente falava assim, ó, que é o título do programa é Criança Não Mente. Mente. Ela só não mente quando é conveniente, né? Mas criança mente. Não, porque meu filho não mente, né? Quantos anos tem? 3 anos, não mente. Ou se mente, né? Ele vai quebrar alguma coisa, você vai perguntar quem quebrou, ele vai apontar para o cachorro, né? Se não tem cachorro, ele faz assim, né? Ele pode ter pego alguma coisa com a mão suja e ele fala assim, não, fui eu, né? Mas a criança, ela não tem noção de moralidade ainda. Ela vai adquirindo com o tempo, com a educação, vai aprendendo o que pode, o que não pode, né? A gente nasce assim também. A gente nasce espiritualmente, criança espiritual. Então a gente faz um monte de coisa errada. E Deus, misericordioso, né, vai nos ensinando com amor, com carinho, né, vai lidando com a gente com longanimidade. Só que, assim como a criança tem que crescer, né, para a autonomia em algum momento da vida, o cristão também. O crente também precisa crescer. Né? Tanto Paulo quanto o autor dos Hebreus faz muitas críticas aos crentes que não crescem, que passa anos e anos e anos e ainda tem que dar leite, tem que dar os rudimentos da fé, não avançou nada, ainda está vendo os mesmos problemas, ainda tem as mesmas reclamações. 10 anos se passaram na igreja, mas ainda reclama das mesmíssimas coisas pequenininhas. Crescer espiritualmente, né? Mas lamentavelmente muitos não envelhecem, né? Aliás, muitos envelhecem, mas não crescem. Por quê? Porque não querem. Simplesmente isso, é uma decisão. Crescer é uma decisão. Eu acho que eu estou sofrendo muito emocionalmente, estou passando por muitas provas emocionais, não estou sabendo lidar com certas questões, que é o que eu vejo que muita gente consegue, então eu preciso melhorar essa área da minha vida, eu preciso aprender como é que eu lido com essas questões, vou buscar conhecimento, vou buscar informação, vou me aconselhar com o pastor, porque eu estou percebendo que eu estou sofrendo muito por coisas que parece que para a maioria das pessoas são muito pequenas, então eu preciso melhorar, eu preciso crescer. O que Jesus faria na minha situação? Como ele age? O que ele faz? Será que Jesus lidou com situações semelhantes à minha? Como é que ele lidou? E se ele não lidou, ele ensinou como lidar. Aí você começa sua jornada, você tomou uma decisão. É uma decisão. Eu decido fazer isso, eu decido crescer, eu decido não ficar sofrendo mais por questões pequenas, porque é uma diferença entre dor e sofrimento. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Vou citar um exemplo físico, mas serve para emoções também. Uma dor que, vamos supor, você se descuidou de alguma coisa que você não ia fazer e você caiu da escada por uma bobagem e quebrou a perna, machucou a perna, né? Você passou sabão na escada e alguém falou assim, viu, você está descalço, está liso. Não tem problema. E aí você capotou e machucou a perna. Vai ficar engessado aí por 2 semanas, e aí sua vida vai ficar meio enrolada, porque o trabalho, vai ter que se afastar do trabalho, vai ter que ir no médico, né? Vai ter a sua vida parada por um tempo. A dor do momento, ela é inevitável. O sofrimento é opcional. O que é o sofrimento? O sofrimento é quando você fica remoendo a historinha na sua cabeça. Por que eu fui descer sem chinelo? Olha agora o que eu estou fazendo. Olha, agora eu vou ter que ficar afastado da empresa. Porque não sei o quê. Porque agora não vou poder fazer as coisas. Eu vou ter que pedir ajuda, pedir favor para os outros. Porque, né, e eu não gosto de fazer isso. Aí você fica contando essa história triste para você. Não tem o que fazer. Tem que esperar 2 semanas para tirar o gesso e voltar à atividade. Mas você fica contando a historinha triste do dia que você caiu. Aí você fica sofrendo. Aí você fica sofrendo com aquilo.
Emocionalmente é a mesma coisa. A gente sofre um trauma, a dor é inevitável. Você sofre, né? Pegar os jovens aí, né? Estava apaixonado pela menina, né? Pensando em casar, com 14 anos de idade. Achei, né, a Rebeca, a princesa, né? É com essa que eu quero passar o resto da minha vida. E aí a Rebeca, num dia, acorda e manda uma mensagem: acabou, tá? Por quê? E sabe o Benício? Eu estou gostando dele agora. Aí pronto. A dor é inevitável, né? Esse sofrimento inicial, não tem como evitar. Vem, é um baque, dá aquele baque. Minha vida acabou, não tem mais razão para viver. Minha vida chegou ao fim, e aquela coisa, todo aquele drama. Isso é inevitável. O problema é quando passa-se meses e meses e meses, e fica contando a mesma historinha. Minha vida acabou, né? Não vou conhecer mais ninguém como aquela pessoa, e não sei o quê, porque minha vida agora não vai para frente, eu nasci para sofrer mesmo, né? Isso é opcional, é uma opção, é uma escolha. Eu escolho me martirizar. Quando a gente cresce espiritualmente, a gente vai para o terceiro e último nível, ou para a terceira e última lição das nossas vidas, e essa vai ser mais breve: tornar-se discípulo de Jesus. Versículos 34 a 36, que diz o seguinte: porque aquele que Deus enviou, está falando de Jesus, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deus derrama sobre ele o Espírito, né, preenchimento do Espírito sobre ele. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que o Pai enviou fala as palavras do Pai, né? E aquele que tem fé nele tem a vida eterna. É tornar-se discípulo. É tornar-se discípulo. O que é tornar-se discípulo? É o processo pelo qual a gente passa para se tornar cada vez mais semelhantes a ele. Isso é discipulado, né? Eu quero aprender a viver como Cristo quer que eu viva. Eu preciso aprender a viver a vida. Jesus me ensina como a vida funciona, e se eu aprender a viver a vida, né, eu quero vivê-la na sua plenitude, porque é a promessa dele para a gente, né? E então eu vou me submeter ao seu discipulado, aos seus ensinos, aos seus ensinamentos. Discipulado não é acúmulo de informações, é informação colocada em prática. Isso é conhecimento. Não é a pessoa que tem muito conhecimento. Eu sigo um teólogo e tradutor da Bíblia, que para mim é um dos melhores tradutores da Bíblia do Antigo Testamento que eu já vi na internet. E ele é ateu, foi cristão, se tornou um ateu. Então ele conhece muito, mas muito, de Antigo Testamento, de exegese, mas é ateu. Ele tem muita informação, mas deixou o conhecimento. É como engenheiro, estudou 5 anos na universidade para ser engenheiro civil. Recebeu todas as informações, toda a parte teórica. Aí ele se forma e agora ele vai colocar aquilo na prática. E aí ele vai, faz um projeto e começa a construção e cai. Aí ele começa outro, levanta e fica torto, tem que ser destruído. Aí ele vai fazer outro, também não dá certo, né? Ou seja, ele não tem conhecimento, ele tem informações, mas ele não sabe como transformar as informações em prática, a técnica na prática. Então não pode dizer que essa pessoa conhece o seu ofício, ela tem informações. Vida cristã é a mesma coisa. Não é a informação que eu tenho acerca de Jesus que conta: nossa, aquela pessoa sabe muito, nossa, ela conhece versículos de cor e salteada. Isso não diz nada. Não diz absolutamente nada sobre a vida espiritual dessa pessoa, né? Porque o próprio Cristo disse, né? A árvore você conhece pelo quê? Pelo fruto. Uma árvore boa não dá frutos ruins, assim como uma árvore ruim não dá fruto bom. A árvore boa dá fruto bom e a árvore ruim dá fruto ruim. O fruto você conhece pela árvore. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Jesus está falando para os seus discípulos não ficar encantados com os religiosos, fariseus, saduceus, anciãos, doutores da lei, que se vestiam, né, tinham todo um paramento, né, vestuário, que dizia que era uma autoridade religiosa, espiritual, de sabedoria, de doutores.
Então você sabia quem era, por quê? Pela vestimenta. Isso fala assim, não se preocupe com a aparência. Não é porque a árvore é frondosa que você tem que achar ela maravilhosa. A questão é, dá fruto. Está dando fruto. Observe o fruto, não a aparência. Não há aparência. Discipulado. Nós só podemos crescer se a gente passar por esse processo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, verso 12 e 13, ele diz assim, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e com tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. O discipulado tem duas partes. Primeiro, pôr em ação a nossa salvação. Segundo, a realização. A primeira parte é nossa. Pôr em ação a nossa salvação é pôr em ação tudo aquilo que a gente conhece sobre Deus, sobre Cristo. Ou seja, demonstre que você é salvo a partir das suas ações. Mas e a realização, pastor, porque é mais difícil? Aí é a parte de Deus, que é a ajuda do Espírito Santo. Deus vai operar em vocês, pelo Espírito, não está escrito aqui, mas é o sentido, né? Tanto o querer quanto o realizar. É uma parceria. O nosso crescimento espiritual é uma parceria entre nós e o Espírito Santo. A grande questão é se nós permitimos que esse sócio, que essa outra sociedade, que é o Espírito Santo, tenha voz também na nossa vida. Se a gente permita, que ele tenha uma voz ativa na nossa vida. Porque se nós fizermos isso, meus irmãos, se a gente fizer isso, três coisas, não precisa de dinheiro para nenhuma delas. Primeira coisa, o valor da virtude e da humildade. Segunda coisa, buscar o crescimento espiritual. Terceira coisa, tornar-nos discípulos para termos uma vida transformada. A humildade é nos diminuir, para que ele cresça. Se ele cresce, a gente cresce com ele. Ele nos puxa para cima, a gente cresce espiritualmente. E ao crescermos espiritualmente, nós vamos aprendendo com ele, submetendo a sua vontade, nos tornando discípulos até o último dia da nossa vida. Amém? Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração com você, entregar a palavra ao pastor Marcos. É esse crescimento, se você conseguir esse crescimento, todo o restante, Deus vai acrescentar na sua vida. A gente inverte. A gente acha que primeiro Deus tem que nos dar coisas materiais, para que essa alegria, de receber uma coisa material, que a gente acha que aquilo é que vai nos levar, à espiritualidade. E é assim que, infelizmente, algumas pessoas ensinam, que parece que espiritualidade, um paradoxo, está atrelada a acúmulo de coisas. Quanto mais coisa você tem, mais espiritual você é. Vai contra aquilo que a Bíblia ensina. Está muito claro na Bíblia, não precisa nem ser um gênio para descobrir isso. É o contrário. Quanto mais você busca a espiritualidade, mais Deus abençoa você. Só que tem um detalhe: quanto mais você cresce espiritualmente, você nota que você precisa cada vez menos de coisas. Quanto mais você cresce, quanto mais Deus se planifica na sua vida, quanto mais você sente a presença do Espírito Santo agindo em você, você começa a notar que você precisa de cada vez menos coisas. Você se alegra, você se sente bem, se sente realizado com menos coisas do que você antes achava que era necessário na sua vida. Feche teus olhos, reclina a tua cabeça. Oremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por esta manhã de bênção, a Deus, do quarto dia da campanha. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe a esta casa de oração. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos acompanham através das redes sociais, tiraram aí o seu tempo, Senhor, para poder estar conosco nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela, Senhor, vem esclarecer, é como uma espada de dois gumes, ó Deus, porque ela penetra o mais profundo do nosso ser, a ponto de separar, ó Deus, aquilo que é inseparável, juntas e medulas, alma do Espírito, porque ela é apta para discernir as nossas reais intenções do nosso coração. E por isso, ó Deus, nós queremos ser sempre gratos a Ti, porque o Senhor, ó Deus, sempre tem nos ensinado algo novo. O Senhor sempre tem esclarecido coisas na nossa vida, e que nós possamos, ó Deus, nos colocar humildemente, voluntariamente, na condição de discípulos humildes diante da Tua presença, Senhor, para que, ó Deus, assim como o Senhor um dia também fez isso, se diminuiu, apesar de ser Deus, não ter tomado por usurpação ser como Deus,
Antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, e como homem se fez servo, servo de todos, e como servo foi um servo obediente, e a sua obediência o levou à morte, e morte de cruz. Mas o Senhor, Deus o Pai, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, a ponto de todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor que o Senhor Jesus é o nosso Rei, é o nosso Deus, é o nosso Senhor que vive para todo sempre. O Senhor fez isso, o Senhor se auto-humilhou, se diminuiu, e o Senhor nosso Deus o exaltou. E é assim também na nossa vida, pois aqueles que se humilharem serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Pai amado, em nome de Jesus, queremos, ó Pai amado, sim, pedir que tenhamos um ano diferenciado, um ano de crescimento, que dezembro deste ano, finalzinho de dezembro deste ano, possamos olhar para este dia e dizer como valeu a pena, como o Senhor tem nos abençoado, como o Senhor tem nos amparado, como o Senhor tem nos ajudado, e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai amado, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. E a nossa oração é a nossa gratidão, tributando a ti a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, pastor Marcão? Glória a Deus.